a gente fecha os olhos, parece que a gente se desliga de quem está do nosso lado, né? Para a gente se conectar com Deus. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Agradeça. Se você não tem motivos, também agradeça, né? Tenha um coração grato a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito, tudo aquilo que Ele tem realizado na sua vida. Não há melhor lugar do que estarmos aqui juntos, reunidos no nome do Senhor, amém? Não há lugar melhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor, por ter nos guardado durante essa semana. Obrigado, meu Deus, pelas lutas, pelas dificuldades. Obrigada, Senhor. Nosso coração, meu Deus, é grato a Ti, Senhor. O nosso coração é grato a Ti, Senhor, na alegria. O nosso coração é grato a Ti nas tristezas. Sempre, meu Deus, um coração grato, um coração agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Nós nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, Senhor, nessa noite. Queremos, meu Deus, entregar o nosso tudo a Ti, Senhor. Entregue tudo a Ele. Entregue suas preocupações. Entregue suas ansiedades. Só o Senhor pode cuidar. Só o Senhor pode cuidar de cada detalhe. Ele sabe o melhor para a sua vida. Ele sabe o melhor. Muitas vezes nós reclamamos, murmuramos, sem entender o propósito pelo qual estamos passando por certas dificuldades, certas lutas. Mas uma coisa eu posso dizer para você: Deus está te ensinando, Deus está nos ensinando. Não é no dia bom, não é quando tudo está perfeito, mas é quando tudo não está da forma como queremos. Ali o Senhor está agindo, ali o Senhor está movendo. Entenda isso. Entenda isso. Oh, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus, pela alegria, ó Pai, de poder Te servir, Senhor. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor tem me dado, ó Pai, de sair e poder falar do Teu amor, meu Deus. Obrigada, Senhor. Oh, meu Senhor. Eis-me aqui, ó Pai. Eis-me aqui, Senhor, como instrumento, Senhor. Oh, Pai. Eu quero, meu Deus, colocar a minha vida, ó Pai, no Teu altar, Senhor. Eu me consagro, ó Pai, mais uma vez, Senhor, para que eu possa, ó Pai, dar o meu melhor a Ti, Senhor. Me perdoe, ó Pai. Me perdoe, Senhor, pelas minhas falhas. Porque muitas vezes, ó Pai, corremos, meu Deus, de um lado para o outro. Fazemos tantas coisas. Esquecemos quem tem nos levantado, que quem tem caminhado
do nosso lado, que quem tem dado forças, que tem dado fôlego de vida é o Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Porque muitas vezes passamos o dia todo trabalhando, fazendo tantas coisas. E se esquecemos muitas vezes de agradecer ao Senhor. Nos perdoa, Pai. Quem somos nós, ó Pai, sem a Tua presença, meu Deus? Quem somos nós, Senhor? Sem a Tua presença, Senhor, não somos nada. Somos meros vasos. E o Senhor é o oleiro. E o Senhor é o oleiro que tem nos moldado a cada dia. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por nos moldar e nos transformar, meu Deus, naquilo que o Senhor almeja, aquilo que o Senhor deseja. Obrigada, meu Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Viemos a este lugar, ó Pai, para Te adorar. Dê o Seu melhor ao Senhor. Dê o Seu melhor louvor. Dê o Seu tudo a Ele. Oh, Pai. A honra, a glória, o louvor, a majestade, o domínio, tudo pertence a Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus vivo e verdadeiro. Tu reinas e sempre reinará. Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és o princípio e o fim. Tu és o Deus da eternidade, o príncipe da paz. Tu és o Cordeiro Santo. Tu és digno de toda honra e toda glória. Tu és o amado da nossa alma. Tu és o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Tu és o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Tu és o Deus vivo. Tu és. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo, de agir e se mover neste lugar. Vento que vem dos quatro cantos, sopra neste lugar, Espírito Santo. E nos enche com óleo novo, óleo fresco. Nós queremos transbordar, Senhor. Senhor, se uniu nesta reunião. É por esse motivo, Senhor, que estamos aqui. Nós viemos aqui, Senhor, para Te adorar, Senhor. Nós
Nós viemos aqui, Senhor, nos derramar na Tua presença. Oh, meu Deus, obrigada. Obrigada, Senhor. Dê o seu melhor a Ele, amém? Glória ao Senhor. Para a cruz eu vou, se o sofrer participar da sua obra eu vou gritar, meu Salvador. Gentilmente me atraiu.
Oh, aleluia, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, pelo preço que tu pagaste na cruz, ó Pai. Por amor a nós, Senhor. Oh, aleluia. Oh, meu Senhor. Eu te amo, Deus. A tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Eu te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Em todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, sei que és meu Pai, e a mim eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão
És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão todo fôlego que tenho. Cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Oh, meu Deus. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, oh, Pai. Obrigada, meu Deus, pelo teu amor, Senhor. Oh, meu Senhor. O nosso coração é grato. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas assim. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando em resposta a ti, há uma ação, me render a ti, em adoração. Então vou levantar e as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia,
em meu coração. Não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, Louve ao Senhor. em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é uma aleluia. Sei que é simples, não é, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Oh, meu Deus. Quão maravilhoso, quão lindo, Senhor, é estar, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Quão maravilhoso, ó Pai. Oh, meu Deus. E nós queremos mais, Senhor. Mais, ó Pai. Mais da Tua presença, Senhor. Vem falar, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Porque queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Aquieta nossos corações, ó Pai. Para ouvir, ó Pai, o que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Amém. Aleluia. Queria chamar o nosso querido irmão. Amém. Isso. Direto, né? De Dubai. Pior, né?
Amém. Nosso querido irmão, amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que bom, maravilhoso. Será que só eu que notei que a equipe de louvor está tudo de preto? Foi combinado? Ficou bonitinho, né? Foi combinado. Glória a Jesus, irmãos. Amém. Bom, maravilhoso estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor, né? Aqueles que trouxeram Bíblia, amém? Vamos abrir em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Amém? Queria também estar aconselhando aos irmãos, né, aqueles que, devido a algumas circunstâncias, não puderam vir ao culto ou não podem vir ao culto, né, entrar aí no nosso canal, né, pastor, para assistir o culto, dar um like, dar um joinha e participar conosco, né, porque muitas vezes as intempéries da vida, as dificuldades, nos impedem realmente de vir ao culto, né? Colossenses 3, versículo 12 até o 17. Né? Então, aqueles que têm o hábito de entrar no nosso canal aí e assistir as pregações, amém? Colossenses capítulo 17, deixa eu procurar essa Bíblia aqui. Troquei a Bíblia para ver que era mais tranquila. Opa, achei aqui. Colossenses 3, capítulo 3, a partir do versículo, gomem, gente, a partir do versículo 5, Colossenses 3, 5 até o 17. Amém? Vamos estar lendo. Amém. Portanto, façam, aqui é na versão NAA, tá, gente? Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, que se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo, está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra uma outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instrua e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. 17. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje
é a bipolaridade religiosa. Há 2 meses atrás eu estava assistindo algumas pregações. Eu sempre gosto de estar procurando algumas pregações, né? A gente tem que se espelhar nos grandes pastores, naqueles que ministram a palavra. E aí eu entrei no canal e comecei a ouvir pregações de 52 anos atrás, de 50 anos atrás. E que maravilha de mensagem aquelas. E eu não conseguia nem dormir à noite direito com aquela mensagem maravilhosa. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque o tema dessa mensagem, o título, é diferente daquilo que eu ouvi, né? Por que eu estou falando isso? Porque algumas mensagens que a gente ouve na internet, a gente não vai pregar ela na íntegra. Elas nos inspiram, elas nos edificam, e você pode pegar algumas coisas que estão ali e você coloca na sua palavra. Mais uma vez, por que eu falo isso? Porque uma vez eu levei um amigo meu na igreja, e depois que acabou a mensagem do pastor, e lá fora, né? Eu falei assim para ele: você se edificou com a mensagem? E ele falou assim: irmão, eu ouvi essa mensagem a semana passada no YouTube. Então meu queixo praticamente caiu, né? Porque eu não sabia, mas essa pessoa tinha o hábito de simplesmente entrar no YouTube, pegar algumas palavras e ministrar a mesma coisa. Então não é errado você falar fontes, não é errado você pegar algumas coisas boas que estão ali, mas não passar a mensagem na íntegra, né, pastor? Da mesma forma, do mesmo jeito. A gente tem que falar isso, porque muitas vezes as pessoas podem querer nos envergonhar. Então, quando a gente lê um livro, ou quando a gente tem alguma frase nossa, é bom a gente citar o autor, né? Para depois as pessoas não pensar que aquela frase ali é nossa e depois a pessoa nos envergonhar lá na frente. Então, eu falo isso por isso. Então, o tema da nossa mensagem hoje é bipolaridade religiosa. Nós não vamos falar sobre a bipolaridade em si na psicologia, porque a bipolaridade em si, ela é aquela questão do ânimo. De manhã a pessoa está legal, de tarde a pessoa não está. Então, a bipolaridade aqui, eu quero trazer é que o cristão, uma hora ele é cristão, mas outra hora ele não é. Agora de manhã ele é cristão, à noite ele não é. Então, depois a gente começa a desenvolver um pouco mais essa questão. Mas quero falar então da igreja, onde essa carta é endereçada. A carta de Colossos, ela é endereçada, lógico, a Colossos, mas por Paulo, que está preso em Roma, né? Ele está preso. Essa igreja é uma igreja nova, uma igreja que tem 4 a 5 anos. Essa igreja, Paulo, quando estava 2 a 3 anos que ele estava em Éfeso, então, através da pregação dele naquela cidade, que era uma metrópole, vários irmãos que ouviam aquelas mensagens de Paulo durante aqueles 2 anos, rapidamente eles se espalharam por toda aquela região. Então nós vemos as igrejas do Apocalipse, praticamente todas elas foram formadas através do trabalho de Paulo em Éfeso. Tiatira, Sardes e todas essas outras igrejas, irmãos com o coração inflamado pela palavra de Deus, que ouviam essa palavra lá em Éfeso, e eles andavam nas outras regiões, e então ali eles pegavam e nasciam igrejas, porque um crente com o coração inflamado, um crente com o coração cheio da presença do Senhor, ele não pode ficar parado. Se ele sair daqui para morar em outra cidade, chegar lá, ele tem que montar alguma coisa, né? Ele tem que nascer alguma coisa na casa dele ali. Tem que nascer um trabalho, tem que nascer uma célula. Porque um crente com o coração cheio, ele não fica só para ele. E era isso que estava acontecendo em Éfeso. Eles ouviam o ensino de Paulo, e então eles iam lá e abriam novas igrejas. Bem, essa igreja foi aberta por um rapaz chamado Epáfros, né? Praticamente ele era um cooperador de Paulo. Depois, essa carta foi... Obrigado, pastor. Essa carta foi levada por um camarada chamado Tíquico. Olha o nome do camarada, Tíquico. Não sei se a pronúncia é essa, tá? E aí ele levou essa carta, e junto com essa carta ele ia levando um escravo chamado Onésimo, de um senhor Filemão, certo? Ele era um escravo fugido, que tinha encontrado o evangelho
tinha entendido o propósito do Evangelho e agora ele retornava para se encontrar com seu Senhor. Quando na sua Bíblia você vê o nome lá Filemon, esse Filemon ele era uma pessoa que ele era dono praticamente desse camarada. Então ele retorna para o seu Senhor. Mas a tônica aqui da pregação não é essa, mas é para a gente entender o que está acontecendo nisso aí. Então Paulo, ele está preso em Roma, então ele escreve essa carta para Colossenses, porque Epáfras praticamente tinha falado para ele que estava acontecendo algumas coisas naquela igreja. E Paulo então nunca visitou essa igreja. Nenhum historiador vai falar Paulo esteve lá, mas Paulo escreveu essa carta para aquela igreja, certo? Porque naquela igreja estava entrando doutrinas estranhas naquele lugar. Estavam entrando doutrinas que não eram doutrinas cristãs. Por quê? Porque ali eles viviam num contexto cultural de adorar falsos deuses, de várias filosofias gregas e também de várias influências judaicas. Não sei se você nota por aí, mas hoje tem igrejas que têm influências tão grandes judaicamente que são igrejas praticamente judaizantes. Nós temos influência judaica, nós usamos a Bíblia judaica, porém nós não somos judaizantes. Nós não circuncidamos os homens, nós não guardamos dia de festa, nós não guardamos sábados. Então tem muitas coisas que não é preciso mais a gente fazer. Nós somos gentios, nós não precisamos já as mesmas leis judaizantes. Nós não estamos presos a leis. E é isso que eles queriam fazer com aquela igreja. Eles queriam que aquelas pessoas que eram membros daquela igreja, eles começassem a guardar os dias, eles começassem a cultuar, a criar, a guardar os dias e também a andar dentro dos mandamentos judaicos, sendo que eles já tinham sido libertos daquilo. Então Paulo ele escreve essa carta justamente para alertar a igreja sobre essas práticas. Além do mais, havia um sincretismo religioso. Você sabe o que é um sincretismo religioso? O sincretismo religioso é isso que a gente está vendo na internet. São essas pregações e esses cultos, muitas vezes, que você está vendo na internet, que eu vejo na internet, que a gente fica horrorizado com aquilo. Você não sabe se é um culto cristão, se é um culto afro, você não sabe se é um culto judaico, você não sabe se é... Você não sabe mais o que é, você não diferencia mais o que é aquilo. Você não vê aquilo ali, uma autenticidade cristã naquilo. Eu não estou falando mal contra a Umbanda, porque pode ser que alguém esteja me ouvindo aí, né? Eu não estou falando contra a religião, só sei que cada religião tem o seu segmento e tem a sua forma de se comportar. Agora, nós como sendo cristãos, nós não vamos trazer essas práticas para dentro da nossa casa. Nós não vamos trazer as práticas de outras igrejas, de outras culturas, de outras religiões que não tem um fundamento bíblico e misturar com o nosso culto. Então era isso que estava acontecendo lá naquele lugar. Eles eram uma igreja cristã, nova, de 4 anos mais ou menos de funcionamento, mas que havia várias práticas tentando entrar ali e tentando modificar a mente daquelas pessoas que estavam ali. Então Paulo ele começa a advertir isso. Amém? Estão entendendo, né, irmãos? Espero que eu estou sendo claro. Bem, mas o ápice dessa carta aqui, desses versículos que nós lemos, está aí no versículo 17, a parte, vamos dizer assim, principal daquilo que a gente leu, que nos chama mais atenção, que é um fechamento aqui, vamos dizer, dessas passagens que nós lemos, é o que está escrito aqui no versículo 17, que fala: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Bem, duas palavrinhas aí nos chama a atenção, né? É tudo e em nome, né? É tudo e em nome. Ou seja,
Quando fala em tudo, está falando da nossa inteireza, a inteireza do nosso ser. Tudo está relacionado a tudo que nós temos, a tudo que nós somos, a tudo que nós fazemos. Então, a soma de tudo, de toda a área da nossa vida, está nisso aí. Então, se você está na sua casa e você vai fazer um bolo, você é cristã ou não é? Você deixa de ser cristã quando você está fazendo um bolo? Deixa? Quando você está fazendo a massa? E se a massa cair no chão, você deixa de ser cristã? Né? O que a gente faz quando a massa cai no chão? Né? Então a gente deixa de ser cristã. A gente deixa de ser cristão quando a gente está passando um aspirador na casa. A gente deixa de ser cristão quando a gente está jogando bola e a gente leva aquela canelada, Gui. Deixa. Quando o cara dá um empurrão na gente, a gente cai com a cara no chão, a gente deixa de ser cristão. Então, a Bíblia ela fala da inteireza. Aqui, ele está falando tudo. Se é tudo, é a nossa área completa da nossa vida. Então, se a gente vai andar com o nosso carro e alguém bate no nosso carro, né? E aí? A gente deixa de ser cristão quando a gente desce do carro. Quando é moto, leva uma fechada no trânsito, a gente desce da moto ou cai no chão, a gente se levanta, né? E a gente deixa de ser cristão. Deixa. Então, por que nós delimitamos uma linha demarcatória como se a gente fosse um círculo? Imagina, um círculo agora, e você faz uma linha demarcatória igual uma pizza. Corta ela no meio. Gustavo? Tá até galou o olho, né, Gustavo? Gustavo? Depois da conversa, né, Gustavo? Lá fora, né, Gustavo? Gustavo fala, tio, depois eu pego você lá fora. Amém, irmãos? Então, a gente pega um círculo, faz uma linha no meio, né? E aí? Dessa linha eu posso ir, nessa linha eu não posso passar. É assim a nossa vida cristã? Ou a gente é um círculo todo? Como que funciona a nossa vida? Nós somos um círculo todo ou nós só somos um pedaço do círculo? É como se, quando você corta uma laranja no meio, ela deixa de ser laranja? Deixa ou não? Você pega uma laranja, você vai chupar a laranja, você corta ela no meio, ela deixa de ser uma laranja? Mas ela está o quê? Ela está separada. Então, nós que somos cristãos, parece que a gente sofre dessa bipolaridade religiosa, de que daqui para frente eu sou crente, mas daqui para cá eu não sou. Até chegar na minha casa eu sou crente, da minha casa para o meu trabalho aí é outra conversa. Aí é outra conversa. Lá na fábrica eu sou outra pessoa. Lá na rua eu sou essa outra pessoa. Por isso, irmão, sabe por quê? Por isso que eu já passei por essa situação. Eu acredito que os irmãos, alguns já tenham passado, de você congregar com uma pessoa e quando você chega lá no mercado, a pessoa faz de conta que não te viu. Às vezes ela vem de frente com você, daqui naquela parede, 10 metros, 7 metros, e parece que ela não te viu. Ou então, às vezes você encontra uma pessoa e aquela irmandade que você tem dentro do grupo ali, dentro da igreja, eu falo de geral, porque eu tenho bastante tempo de igreja, né? Então, ali dentro é uma laranja toda, né? Mas lá fora está só a metade. Está sem a outra parte da laranja. A outra parte da laranja ficou na igreja. Tinha que ir lá buscar. Tem que buscar outro pedaço da laranja que ficou lá. Então, meus irmãos, Paulo ele estava se referindo à igreja de Colossos nessa fala. Tudo que vocês fizerem, faça em nome de Jesus. Não é? Tudo que vocês fizerem.
Isso é sério porque às vezes a gente sai de casa e fala assim, eu vou lá no correio, né? Que eu vou no correio sempre, né? No meu caso, quase todos os dias. Aí eu falo assim, eu vou no correio. Só que quando eu saio da minha casa, eu tenho que sair com uma coisa em mente. Eu tenho que sair com a coisa na minha mente de que eu posso encontrar uma pessoa conhecida naquele lugar. Ou eu posso encontrar uma pessoa que fala a minha língua naquele lugar e a pessoa pode me pedir algo e esse algo, ou eu posso pedir algo para aquela pessoa também, né? Mas esse começo de diálogo, ele vai ter que ter um propósito. Você tem que sair de casa preparado para o que você pode encontrar no meio do caminho. Que você pode ser um diferencial na vida da pessoa. Que você pode mudar o dia de uma pessoa. Então, quando a gente sai de casa, a gente tem que sair de casa sempre naquela expectativa de que eu sou a laranja toda. Não importa como está o meu dia, a gente tem que estar sempre vigilante nesse aspecto. De que eu sou cristão, eu não sou a metade de um cristão. Eu sou um cristão por inteiro. Então, todas as minhas ações vai colaborar para que o nome de Cristo seja visto. Para que o nome de Cristo seja glorificado. Amém? Então, geralmente a gente gosta de colocar uma linha demarcatória. Dali para lá eu sou cristão, dessa parte para cá eu não sou. É como se a gente tivesse uma agenda religiosa. E outra coisa, quando a gente está falando do testemunho, que a questão do fazer, né? Tudo que vocês falarem, tudo que vocês fizerem, façam em nome do Senhor Jesus. Então, porque falar é fácil, irmãos. Falar eu estou falando aqui. Às vezes você pode olhar para mim, irmão está falando também. Falar é fácil, não é? Falar até papagaio fala. Inclusive, a internet hoje está cheia de papagaio falando. Criança de 10 anos pregando, tem gente que acha lindo, eu não acho. Criança de 12 anos pregando, acha lindo, eu não acho. Porque criança é criança. Ah, mas aqui está não sei o que. Não, não. Criança é criança. Criança tem que ter o tempo de brincar, vai brincar. Criança é criança. A palavra do Senhor é coisa séria, é coisa para homem. Coisa para gente adulta. É para gente que tem bagagem. Se a criança for lá e dar um testemunho, amém. Pregar, exortar, falar para homem maduro, falar para mulher. Comigo não. Você pode achar legal, eu não acho. Então a internet hoje está cheia de papagaio. Um monte de gente falando. Agora vamos ver a vida dessas pessoas como que está. Então, o que acontece? As pessoas precisam de testemunho, porque você pode até esquecer de uma palavra que a pessoa te falou. Você esquece muitas vezes. Algo que a pessoa te falou, um conselho talvez, ou algo, sei lá, corriqueiro. Mas você não vai esquecer de uma coisa que a pessoa te fez. Seja boa ou seja ruim. Se a pessoa te fez algo bom, você vai lembrar. Se a pessoa te fez algo ruim, tomara que você não lembre. Não é verdade? Por quê? Porque o fazer, ele causa mais impacto na pessoa do que o falar. Eu sou muito falho em fazer. Sou falho. Sou falho em fazer. Minha esposa sabe. Por quê? Porque a gente fica protelando fazer as coisas. Não é? Tem que fazer alguma coisa, inventa desculpa. Ah, faz aquilo, depois eu faço. A gente é falho em fazer. Por quê que causa mais impacto o fazer? Por causa disso. Porque nem todo mundo é proativo, né? E a pastora aqui, a pastora é proativa, né, pastora? Onde chama vai, é no meio do sítio, é no meio da roça, é dentro da água, né? No meio... Qualquer lugar que chamar para fazer um atendimento, ela vai, é dela já. E eu sei que tem pessoas assim dessa forma. Então tem pessoas que têm essa facilidade, tem outra pessoa que não tem. Não tem. Então, isso causa muito impacto nas pessoas. Aquilo que a gente fala entra pelo ouvido, muitas vezes sai pelo outro, mas o que a gente faz, dificilmente a pessoa vai esquecer. Uma vez quando eu morava em Yokohama, um amigo meu, a irmã dele chegou lá de Manaus,
E ela estava lá no centro de Tóquio, num lugar que eu nem sabia onde que era, eu não tinha navegador, não tinha nada. Eu falei para ele, Aí a gente morava em Baraque, e ele falou, rapaz, eu não conheço ninguém que vai lá em Tóquio comigo, que eu não sei nem andar nesse lugar. Aí eu peguei e falei assim, eu vou com você. Aí eu falei, meu Deus, vou perder um dia de serviço, mas eu vou com esse camarada, né? Porque a irmã dele veio lá de Manaus ver ele. E ele ia ficar só um dia, 2 dias aqui, né? E eu fui com ele. E eu fui, né? Depois fui trabalhar quando eu voltei e tal. E sempre que eu falo com ele na internet, depois de mais de 10, 15 anos, ele sempre fala isso pra mim. Rapaz, olha, eu te agradeço até hoje. Você foi um cara que foi comigo. Eu achei lá, no miolo lá de Tóquio, eu fui com ele e deixei ele na porta do hotel lá, com a irmã dele. Então, assim, pra mim foi uma coisa que eu, às vezes nem lembro. Não tô lembrando agora, vou trazer na memória. Mas pra pessoa causa um impacto. Causa um impacto. E depois ele foi para a igreja com a gente, né? Eu levei ele para a igreja várias vezes depois disso. A irmã dele trouxe até um peixe lá do Manaus, né? Pirarucu, para a gente comer. Então, irmãos, o testemunho, a sua ação, ela causa um impacto na vida das pessoas. Você não pode esquecer disso. Mas a ação sem direção de Deus também é nula também. Porque às vezes você faz uma ação com a pessoa, mas se ele não vê uma digital ali de Cristo naquela ação também, pode ser que não vai valer muita coisa. Então a gente tem que ter um testemunho, tem que ter a ação, tem que ter a assinatura digital de Deus ali. E enquanto mais o ambiente for mais hostil, se o seu serviço for um serviço mais hostil, é onde você precisa ter mais testemunho lá dentro. Porque se você trabalha num ambiente que está tranquilo, 42 minutos de QK, 50 minutos de QK, 6 horas de trabalho por dia, ou então 4 horas de trabalho por dia, beleza, você chegou, daqui a pouco tem que ir embora, né? Mas você trabalha às vezes fazendo 3 horas de Zenguiô, 2 ou 4, trabalha num ambiente hostil, onde você vê que é um serviço bem dificultoso, e onde as pessoas entram ali, vários tipos de problema. Esse é onde você tem que ter o maior testemunho. Porque da mesma forma que você está sofrendo, né, naquele ambiente, a pessoa está mais. E só que a pessoa ela extravasa. Só que você não pode extravasar. Você tem uma linha demarcatória, mas a sua linha é dentro do círculo. Você não pode sair do círculo. Mas essa pessoa, ela pode sair do círculo à vontade que ela quiser, a hora que ela quiser. Mas o seu testemunho é fundamental nesses lugares. Na polícia, no bombeiro, né? A pessoa que é militar. Teve uma época lá em Marília que veio pessoas de fora resgatar uns detentos no hospital das clínicas de Marília, na época, e a cidade inteira ficou fechada, né? Porque era o criminoso de alta periculosidade que estava naquele lugar. E aí os camaradas correram para dentro do mato e a conversa que rolava depois era que a sorte daqueles bandidos, vamos dizer assim, é porque tinha policiais que eram militares que foram fazer a captura deles. Policiais militares que eram crentes, que fizeram a captura daqueles camaradas, porque senão eles já eram. Devido à ação, né? Aquela ação, né? Violenta mesmo, de tiro e tudo mais. E alguns militares que eram crentes, que eram cristãos naquele meio, conseguiram conter, né? Na base da oração e na base da conversa e tudo. E graças a Deus não houve maiores danos, nem para os bandidos, né? E também nem para os policiais, né? Mas, se eu não me engano, acho que um policial morreu, se eu não me engano. Mas não quero que se ateie essa questão, né? Senão a gente vai perder o foco aqui. Amém? Então, no Brasil, para quem gosta do esporte, tinha um rapaz nos anos 70 chamado João Leite, que aí ele começou a distribuir Bíblia. Toda vez que acabava uma partida de futebol, ele ia no time adversário e ele dava uma Bíblia pro time adversário, uma pessoa do time adversário. E esse camarada chamado João Leite foi o fundador dos Atletas de Cristo. Hoje tem mais de 7 mil atletas espalhados pelo mundo, mas ele começou assim, a
Acabava o jogo, ele era goleiro, e ele era um crente fervoroso. Acabava o jogo, ele ia lá, pegava uma Bíblia e dava para uma pessoa daquela e convidava ele para participar de uma reunião. E assim começou os atletas de Cristo. Então, você fazer a diferença no lugar que só tem crente, meu irmão, é muito fácil. Anda com 30 crentes para você ver. É muito fácil. É fácil. É tranquilo, todo mundo respeita, todo mundo quer manter uma certa aparência, muitas vezes, de religiosidade, mas vai andar num lugar que só tem você de crente, tem 50 ímpios lá dentro. Você tem que fazer a diferença. Você vai receber chacota, você vai ser maltratado muitas vezes, você vai ser chamado de tantas outras, adjetivos, e você tem que suportar aquilo tudo, porque no final de tudo, tudo que você fizer, tudo que você disser, tem que ser feito em nome do Senhor Jesus, né? Amém? E tem aquele também que é o crente 007, né? Na minha época, eu lá que era o crente 007. Ele chega na sala de aula, ele vai embora, o camarada estuda 1 ano com ele e você não sabe que ele é crente. Aí, de repente, muitas vezes você vai visitar uma igreja um dia, tá lá o camarada lá, ou tocando, ou pregando, ou fazendo alguma coisa, e o camarada vai falar assim: rapaz, você é crente? Ah, eu sou crente, eu estudei 3 anos da minha vida com você, né? 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, sei lá, 9º ano. Não sabia que tu era crente, rapaz. É o verdadeiro crente 007. Esse aí ninguém sabe que ele é crente. O cara passa despercebido. Amém? Então, se um crente ele for dividido, se um crente ele tiver essa bipolaridade religiosa, isso aí é uma incoerência. Não pode um crente ter essa discrepância. Uma hora ele é crente, outra hora não é. Lá na cidade ele é crente. Aí você encontra ele no supermercado, ele não é. Você vai no jogo de futebol, ele é. E como é que pode isso? Tem uns lugares específicos de se transformar em crente, né? Ah, passa aqui, opa, aqui é lugar de transformar em crente. Eu vou me transformar num crente aqui. Aí chega no outro lugar, não, aqui, não, aqui é outra conversa. Aqui, se eu não agir dessa forma, meu amigo, aqui eu sou comido vivo. Super. Tem? É mesmo? Então, pois é, dependendo do lugar, você passa no lugar, opa. Então, nós precisamos tomar uma posição firme em relação a isso, não é? Nós temos que ter uma inteireza. Glória a Jesus. Então, tudo que fazei, tudo que dizei, tudo que falai, em nome do Senhor Jesus. E nós temos a responsabilidade, né, como servos, como eleitos, ter frutos dignos de arrependimento, né? E nós temos que ter a responsabilidade de representar Cristo aonde a gente estiver. Nas igrejas batistas, lá tem chamados embaixadores de Cristo, né? Tem uns grupos dentro das igrejas batistas que chamam embaixadores de Cristo. Você chegou a conhecer? Né? Como eu estava em Marília ali, eu não conhecia ninguém dos embaixadores de Cristo, mas eles são bem famosos, né? São grupos de diáconos, geralmente das igrejas batistas, que organizam vários impactos evangelísticos ao longo assim das cidades, né? Então estão sempre em atividade que chama embaixadores de Cristo. Então você, meu irmão, você, nós somos embaixadores de Cristo. O que é o embaixador de Cristo? Aquele que leva as boas novas de Cristo. Aonde você chegar, aquele território pertence ao Senhor. Amém? É no trabalho, opa, aqui eu sou embaixador do Senhor, aqui é meu território, aqui eu vou tomar conta, né? Há muitos anos atrás, né, mesmo, eu sempre falava para minha esposa, para o Fernando, falava assim, ó, amor, não se preocupa, porque eu não trabalho para o japonês, não trabalho para a fábrica, eu trabalho para o Senhor. Se vai mandar eu embora, amém, é o Senhor que está me mandando. Se estão me contratando, amém, é o Senhor que está me contratando. Então, há muitos anos, meus irmãos, eu uso essa filosofia de vida. Eu trabalho para o Senhor Jesus. Onde eu vou, eu sou funcionário dele. Eu estou ali naquele setor, mas eu sou funcionário da Suzuki. Eu sou funcionário do Senhor. Se a Suzuki mandou eu embora, amém, glória a Jesus. Se não me mandar, fico lá, amém. Mas ali é meu território, ali é a minha igreja. Então, onde você está, é a tua igreja. É lá
seu setor, amém. É lá que você tem que ser o embaixador do Senhor Jesus ali. É ali que você tem que fazer a diferença. Amém? Nós temos que ter essa mentalidade de que o lugar que a gente está é o lugar que Cristo está também. Certo? Ué, ele não fala que estará conosco até a consumação dos séculos? Então, será que o Senhor não está falando a verdade? Ora, se você está no lugar, Cristo está lá com você. Amém? Ele fala, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então não importa o dia de serviço que vai ser. Não importa a dificuldade que você está tendo naquele lugar. É na tua casa? Amém, o Senhor está lá contigo. É no trabalho? Amém, o Senhor está lá com você. Amém? Porque quando a gente trabalha dessa forma, meus irmãos, a gente fica mais leve. A gente começa a colocar o nosso fardo nas mãos do Senhor. Não é? Porque se a gente ficar ali preocupado com aquilo que está acontecendo à nossa volta, a gente não vai conseguir desempenhar um bom trabalho. A gente não vai conseguir dar nem um bom dia direito para as pessoas, porque a gente vai estar preocupado. Mas se eu coloco na minha mente, o Senhor está aqui comigo, e eu estou trabalhando para o Senhor, e eu tenho que estar vigilante naquilo que está acontecendo, amém? Então você é embaixador do Senhor, amém? E outra coisa também, falando que nós somos embaixadores do Senhor, então a luz de Cristo ele deve brilhar em nós através de nós. Você é luz, você é sal, não é? A Bíblia fala? É sal e luz. Então se o sal não tem sabor, para que serve? Olha, eu sou sal, mas se eu chegar no lugar e não temperar o lugar, o ambiente, então não estou servindo para nada. Então eu sou luz, mas se eu chegar num lugar ainda continuar escuro, então eu não sou mais luz. Tá estranho, né? Às vezes nem fala assim, a gente até fala, aí eu chego num ambiente, o negócio parece que, estava até tudo bom, cheguei e o negócio ficou esquisito, né? E às vezes tem alguns ambientes que a gente trabalha, meus irmãos, que a gente tem que orar muito, porque surge ali, como é que fala? Surge ali alguns movimentos que é com o intuito de nos prejudicar. Porque o inimigo sabe que se a gente está ali, a gente vai transformar aquele lugar. Uma pessoa vai ouvir de Jesus naquele lugar, né? Então, sempre que a gente tem oportunidade, eu estou quase 1 ano e meio ali, né? Praticamente 1 ano e meio trabalhando. Ninguém nunca vai perguntar para mim nada relacionado à igreja. O pessoal sabe que eu ando em igreja e tudo, mas ninguém me perguntou nada. E eu orando, Senhor, vamos orar, não vou falar nada, vamos só orar. Aí esses dias, 2 pessoas veio de encontro comigo e começou a me questionar, e começou a perguntar. E começou a perguntar de Jesus, e aí eu tive uma oportunidade ali já de devagarzinho ir falando. Então, não é que a gente vai chegar já falando, a gente tem que trabalhar o ambiente, né? Que nem o pastor pregou a semana passada, tem que pedir para Deus cavucar a terra, né, pastor? Então, cavucar, e 1 hora a gente vai plantando a semente ali. Amém? A gente não pode desanimar. Outra coisa também, a gente ouve hoje, e vê muito hoje que existe também um desconhecimento da palavra de Deus nos irmãos. Quando eu falo nos irmãos, eu não estou falando só os irmãos aqui, né? Aqui. A gente está falando os irmãos, quando a gente fala irmãos, a gente está falando igreja, viu, irmão? Às vezes a gente está falando alguma coisa, irmão, eita, é para mim. Ixi, está falando comigo, né? Mas não é, a gente fala os irmãos em geral, a igreja em geral. Há um desconhecimento da palavra de Deus. Eu estou trabalhando aqui com os meninos, com os jovens, né? E a gente está lendo aí, passando Colossenses para eles lerem, e a gente estava conversando as dificuldades que eles têm relacionadas à palavra de Deus. Porque eu também tenho dificuldade em relação a algumas coisas, muitas coisas da palavra de Deus, assim como o pastor tem, acredito, né, pastor, a pastora. Não é porque você tem, 50 anos de crente, que você não tem dificuldade quando você vai ler a palavra. Então a gente começou a pegar os jovens e perguntar para ele onde era a maior dificuldade em entender a palavra. Muitas vezes é uma palavra que é difícil, né? Muitas vezes lê e não está entendendo o texto, porque precisa ler mais devagar.
tem que olhar a pontuação, tem que anotar. Então, há um desconhecimento de muitos irmãos relacionado à palavra de Deus. E a questão não é só você desconhecer a palavra de Deus, a questão é você também praticar a palavra de Deus. Porque se você lê alguma coisa e você não pratica, não serve para muita coisa. Você leu, você não praticou, praticamente você está se condenando praticamente. Porque você sabe o que tem que ser feito, não é isso que a Bíblia fala? Você sabe o que tem que ser feito, mas você não faz. Então, se não faz, por que não está sendo feito? É isso que você tem que questionar. Você tem que ser sincero com Deus. Senhor, eu não estou fazendo isso, mas por que eu não estou fazendo? Né? Será que não precisa de mais de oração? Não precisa mais de fé? Porque, irmão, muitas vezes você entregar um panfletinho para a pessoa, ou então falar um Jesus te ama para a pessoa, é uma luta, não é? É, porque você está mexendo num princípio espiritual ali. Então não é que nem você chegar assim, mano, valeu, o Corinthians ganhou, legal, mano, legal. É fácil, não é? Agora você chega na pessoa e você começa a falar para ela, olha, Jesus pode transformar a tua vida. É difícil, não é? É mais difícil, porque você está mexendo num princípio espiritual que vai mexer na vida da pessoa, na estrutura dela. Então muitas vezes a gente não tem força suficiente para falar isso. Porque a gente não tem um preparo espiritual, a gente não orou, a gente não buscou de Deus. Né? E outra coisa errada também é a gente achar que o que a gente vai falar, a gente está representando a gente mesmo. Não é? Ah, não, estou representando eu mesmo. Não, não é, você está representando o Senhor. A pessoa não... eu vou falar, a pessoa não vai ver eu falar direito, será que eu vou falar errado? Será que... Né? Não. Você é representante do Senhor. Amém? Porém, logicamente, nós temos que ter testemunhos, né? Porque para nós falarmos alguma coisa para a pessoa, falar que Deus transforma a vida, você tem que olhar para a sua vida e ver sua vida transformada também. Não é? Não é que a pessoa vai olhar você e ver que você é perfeito, brilhante, né? Transparente. Não é isso. É só que a pessoa tem que olhar para a tua vida e também ver que você tem uma mudança. É igual eu falo direto, né, para as crianças, eu estava falando para as crianças esses dias, né? Relacionado a isso. Então, se você fala um monte de palavrão, aí você vai falar para o teu amigo, meu amigo, por que você está falando isso? Não fala isso não, rapaz, Jesus te ama. Ele vai, mas você que está falando isso para mim? Você que me ensinou a falar, não é? Então você não tem moral para falar. Então, a questão do testemunho também. Para nós termos conhecimento da palavra, nós temos que ter prática da palavra de Deus. Porque tudo que nós fizermos tem que ser em nome de quem? Em nome de Cristo. Tudo que nós fizermos, tudo que nós falarmos, tudo que nós fizermos, tem que ser em nome de Cristo. É isso que Paulo está falando. Vocês têm que dar exemplo. No meio desses pagãos que vocês estão aí, no meio dessa Babilônia que vocês estão aí, vamos dizer assim, né? Esse montoeira de deuses que vocês têm em volta, essas antigas práticas de vocês, que vocês faziam, porque eles eram pessoas que viviam atrás dos ídolos. Então, vocês deixaram essas coisas para trás. Não foi isso que a gente leu? Olha lá, porém, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Não é? No versículo 5. Façam morrer a natureza terrena. Um pastor uma vez estava falando, ele falou, olha, a nossa carne gosta da terra porque ela vai ficar aqui. Não é verdade? Então a carne gosta das coisas da terra. A carne não gosta de nada do Espírito. A carne ela não gosta nada que é de Deus. Nada. Nada. Parece que é questão igual do doce, né, gente? Fala que doce engorda. Por que a gente gosta de doce, gente? Não é verdade? O médico fala, não come doce. Você fala, vou comer. Então é igual a carne é a mesma coisa. Não faz, a carne fala faz, não faz. Por quê? Porque a carne vai ficar aqui. Então ela gosta daqui, ela gosta da terra. Nunca vai se converter, a carne nunca vai se converter. Então a nossa carne ela vai estar sempre militando contra o Espírito, ela vai estar sempre brigando contra o Espírito. Então, nós temos que buscar as coisas do Espírito. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no
no versículo 15, o que está escrito aí, gente? Vê aí uma pessoa com a voz bonita. Amém? Alguém achou? 2 Timóteo 2,15. Pode ler. Amém. Então, na questão do conhecimento da palavra, nós temos que saber manusear a palavra de Deus igual uma espada, né? Então, como que eu manuseio bem a palavra? Primeiro, sabendo onde estão os livros, né? Lendo. Sabendo onde que está... Não é só, lá no capítulo tal, no versículo tal. Não, gente, isso é muito difícil, essas questões. Porém, você tem que entender a palavra. Lê um versículo, não desiste. Busca entender. Igual eu falei para os jovens esses dias. Olha, você tem vários recursos. Leia. Primeiro ore, leia. Não entendeu? Leia de novo. Não entendeu? Olha a concordância bíblica. Não entendeu? Busca a chave bíblica. Não entendeu? Pesquisa o significado das palavras. Não entendeu? E vai buscando, vai buscando. Não entendeu? Fala para os mais maduros, né? Fala para o pastor, aquelas pessoa que manuseia a palavra. Vai perguntando. Mas não saia com dúvida. Aprenda da palavra. Lê um versículo, busque entender. Porque se você lê um versículo e você, eu li, já está bom. Não, procura entender o que aquele versículo está falando para você. E outra, procura se alimentar bem da palavra. Acordou, né, pela manhã acordou, lê a palavra. Um versículo, metade de um versículo, mas aquilo ali vai alimentar você durante o dia. Né? Eu estava pensando esses dias, da nossa prioridade com a palavra. Aonde que a gente tem que deixar da Bíblia? Nos pés da cama ou na cabeceira da cama? Na cabeceira da cama está o celular e a Bíblia está lá nos pés. A gente pega primeiro o celular, depois que a gente levanta, toma café. Se der tempo, a gente vai ler a palavra, né? Então a gente tem que fazer uma estratégia ao contrário. Colocar o celular nos pés e colocar a Bíblia na cabeça. Não é? Acordou, já pega a Bíblia e já lê. Amém? Então, meus irmãos, nós teremos que dar conta dessa representação que a gente faz para Cristo. Representar não é fazer teatro. Representar é você ser embaixador de Cristo. Então nós teremos que dar conta. Eu estou representando a Cristo de maneira correta? Eu estou representando a Cristo de maneira correta? Eu estou fazendo o que é certo? Amém? Porque Jesus, Ele nos comissiona. Ele nos faz embaixador. Lá em João 15,16, a gente está quase finalizando. João 15,16, o que está escrito aí, gente? Quem vai ler agora? João 15,16. Amém. Então Deus nos comissiona para quê? Para que a gente dê bom fruto. Amém? Foi você que se candidatou? O que está falando aí? Foi você que se candidatou? Ou foi Cristo que te chamou? O que está falando aí? Cristo falou que eu te escolhi para que você vá e dê bom fruto. Então não foi você que se candidatou para ir lá e dar bom fruto. Mas foi o próprio Cristo que te chamou e falou, vai. Chamou você e falou, vai. Vai que eu estou contigo. Amém? Então não foi você que se exibiu e falou, eu quero, eu vou. Não. Cristo te chamou e Cristo mandou você ir. E o id é uma ordem. Não é, eu acho que eu vou. Não. O id é uma ordem. O id do Senhor é uma ordem. Não é, eu acho que eu vou. Não existe isso no mundo cristão. Não existe isso na palavra. Não existe essa questão de, eu acho que eu vou fazer missões, eu acho que eu vou pregar, eu acho que eu vou falar de Jesus. Não. Jesus, ele deu uma ordem, está no imperativo, né? Imperativo, português, quem manja do português? Né? Então, é uma ordem. Nós precisamos obedecer essa ordem como representante do Senhor. Então, para finalizar a nossa mensagem de hoje,
E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Então, tudo que vocês fizerem, tudo que vocês falarem, tudo que vocês fizerem, lembre-se, façam em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Amém. Pastor? Glória a Jesus. Amém, pastor? Amém, igreja. Como tem sido o seu testemunho lá fora? Todo mundo sabe que você é crente? Mas um crente de verdade. Essa semana, quarta-feira, eu saí mais cedo. E lá onde eu trabalho a gente tem opção, né? Se precisar sair mais cedo, eu chego no chefe e falo, olha, amanhã ou tal dia eu vou precisar sair mais cedo, então eu posso entrar 5 horas da manhã e sair meio-dia, então isso dá 7 horas de trabalho. Então, em vez de eu pegar meio período de o que eu perco 1 hora, depois eu reponho na hora extra. E aí o Japão peruano veio me fazer uma proposta. Ele me chama de Camilo, vou fazer um negócio. Você vai precisar sair cedo quarta-feira, eu vou precisar sair cedo sexta-feira. Então, você vai embora por trás. E eu vou embora 2 horas, eu bato seu cartão. E aí sexta-feira, eu vou ter que sair meio-dia, aí 2 horas você vai lá e bate o meu cartão. Você vê, o diabo muitas vezes ele é sujo. E aí eu falei, eu vou me sujar por causa de 1 hora. No dia anterior eu já tinha ficado até mais tarde, já tinha falado pro chefe, vou ficar até mais tarde hoje, vou adiantar o que precisa, porque amanhã eu vou precisar sair 1 hora mais cedo. Mas muitas vezes nós seremos testados, meus irmãos. Seremos testados. E muitas vezes você cai numa tentação dessa. E lá por trás o cara está falando de você lá, o cara é crente, mas olha o que o cara fez. O cara te faz a proposta e depois te queima e te suja. E aí quem é envergonhado? É o nome de Jesus que é envergonhado. Então, que nós venhamos dar bom testemunho. Quer seja na empresa, quer seja na escola, quer seja entre os amigos, entre os familiares. Como você é quando você está com a sua família? Ali é difícil você mostrar que é crente, Quando a Mariana pisa no seu pé, hein? Quando a Mariana te cutuca, hein? Quando o irmão provoca o outro, Eu sei, porque eu tenho irmãos, eu tenho irmãs. E essa briga não vai parar, até depois de velho, até depois de casado. Sempre o irmão vai dar uma cutucadinha, a irmã vai dar uma cutucadinha. E se você é crente, a sua responsabilidade é muito maior, porque olha lá, vai para a igreja toda semana e olha o que faz. Igual eu lá, os caras sabem que eu sou pastor lá, é pastor ainda, e olha que testemunho nós temos dado, meus irmãos. Que nós não venhamos a envergonhar o Evangelho, mas que verdadeiramente nós sejamos embaixadores de Cristo, porque para isso nós somos chamados, para isso Ele nos escolheu, para ir e dar bons frutos, para ir e dar bons testemunhos que edificam. E muitas vezes nós mostramos que somos crentes sem falar nada, às vezes. Pela nossa atitude, as pessoas percebem,
ela é diferente. Ele é diferente. Tem alguma coisa diferente nele, tem alguma coisa diferente nela. E aí as pessoas vão ser despertadas muitas vezes por causa das nossas atitudes e não por causa das nossas palavras. Se você tem tido dificuldade de ser esse tipo de cristão, tome a decisão nessa noite de não ser mais um cristão bipolar, mas ser um cristão verdadeiro, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra, Senhor. Que verdadeiramente, Senhor, nós venhamos a ser cristãos, Senhor. Lá na fábrica, Senhor. Lá na escola. Lá em casa, Senhor, quando estivermos reunidos com os nossos familiares, Senhor. Que verdadeiramente nós venhamos a demonstrar, Senhor, o teu amor, a tua bondade, Senhor. Senhor, que quando nós estivermos reunidos com pessoas, Senhor, que não te conhecem, que o nosso testemunho, Senhor, venha falar mais alto do que as nossas palavras, Senhor. Que nós, Pai amado, sejamos a Bíblia, Senhor, que o mundo vai ler, Senhor. Que nós sejamos a Bíblia, Senhor, lida através do nosso testemunho, ó Pai. Faz-nos, Senhor, verdadeiros cristãos, Senhor. Não cristãos, Senhor, bipolares, Senhor. Não, Senhor, cristãos, Senhor, quando estivermos reunidos, Senhor, como igreja, Senhor. Mas que nós sejamos luz, Senhor, onde há trevas, Pai. Que nós sejamos o sal desta terra, Senhor, e a luz deste mundo, Pai. Usa-nos, Senhor, para o louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos estar ofertando ao Senhor, amém? Traga uma oferta de gratidão ao Senhor.